Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Desafio Aceito comigo, Rita Lima. E hoje eu tenho a grande presença de Pedro Tertulian, artista. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade, Rita. É um prazer imenso estar aqui e tenho certeza que vai ser um momento muito especial, marcante aí para as nossas vidas e para quem está assistindo também. Que bênção. Então vamos começar com a pergunta que todos querem saber sempre quando eu começo nesse programa Desafio Aceito. Então vamos conhecer o Pedro, não é verdade? Pedro, conta pra gente de onde você veio, quem é o Pedro, né? Qual cidade, como foi toda essa trajetória desde pequenino. Quando me fazem essa pergunta, eu começo a lembrar da minha infância. Eu venho de Itaquera, São Paulo, uma casa cheia de música. Por mais que todo mundo não se formou como artista, como músico, nem um instrumento, mas todos sempre gostaram, todo mundo sempre gostou de cantar, né? A gente cantava na igreja, cantava muito em casa, nos cultos. Teve um dado momento que minha mãe comprou um órgão em paralelo, que a gente cantava muito, aí ela resolveu, ela tinha paixão pelo órgão, né? Desde a da infância dela. E a gente cantando ali nos cultos e tal, ela chegou a falar, ó, eu vou comprar um órgão porque é importante pra gente e tal, e falava muito sobre isso. Apareceu a oportunidade, ela comprou um órgão. Eu lembro o dia que o órgão chegou. Quando o órgão chegou, Rita, eu vi aquele. Quem conhece órgão sabe como é que é. Para criança, aquilo é um parque de diversão. Teclado em cima, teclado embaixo, vários botões vermelhos, amarelos ali, um monte de pedal, né? Não é pedal, mas sustain para você, que tinha um monte de som também. E aquilo me encantou de tal forma que eu quis mexer, comecei a mexer, comecei a tocar ali algumas notas. Minha mãe tinha aulas, eu ficava ouvindo as aulas dela, e aí quando terminava as aulas eu começava a mexer ali. Em 4 meses tirei uma música, e aí minha mãe foi vendo aquele interesse, foi deixando, e daí pra frente a gente só começou a mergulhar mais nesse mundo da música, em paralelo com o lado espiritual, né, que a gente ia muito pra Sim. igreja. Eu cantava, tocava, cantava muito na igreja, o pessoal me colocava muito para cantar em coral, cantar em grupo. Então, a mescla desse instrumento com cantar na igreja, eu ouvia muito grupo com harmonia, gostava muito dessa questão de cantar em harmonia e tal. E aí foi desenvolvendo, aí foi um dado momento que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu trabalhava com a música, porque era uma paixão muito grande para mim, né? Nessa atmosfera, nessa ambiência de igreja, juntamente em casa, estudando o teclado ali, estudando canto também. Eu comecei a dirigir grupos quando eu me amadureci mais. Comecei a desenvolver a questão de direção musical também, né? E daí pra frente foi. Aí teve um momento a gente começou a orar, eu senti a necessidade de tomar uma decisão. E foi quando eu percebi, né, com muita oração e desenvolvimento musical, eu percebi que eu tinha uma aptidão para poder servir a sociedade. Eu tinha algo especial para servir a sociedade, no qual é realidade hoje. Sim. Hoje eu canto, a gente, semana que vem, não, dia 14, a gente vai fazer um show em Parelheiros também, vai ser bem legal. A gente fez o show em Santo Amaro, em julho a gente fez um show em São Mateus, no ano passado a gente cantou para mais de 140 mil pessoas, muito, ou seja, tá sendo uma experiência muito bacana, e eu tenho certeza que muitas coisas ainda estão para acontecer. Imagino. Mas a sua infância, a sua adolescência, foi na igreja? Teve desafios, obstáculos? Conta alguma coisa que você lembra, que te marcou e que pode levar as pessoas que estão nos assistindo a talvez soltar um gatilho dentro delas das, por, por trás da sua história. Eu, na minha infância, a gente tinha muito amigos, assim, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. No âmbito social, Rita, no âmbito social, a, a igreja, ela é extremamente importante, porque para mim, me ajudou a formar quem eu sou hoje, né? Porque a igreja te dá oportunidades que em muitos outros lugares não te dá oportunidade.
Então, como a gente estava conversando no off aqui, eu não costumo falar de igreja, denominação, mas eu acho que o papel da igreja socialmente é importante, porque foi para mim, é uma experiência que eu acredito que pode ser benéfico para outras pessoas também. Por que foi para mim? Porque como eu disse anteriormente, eu aprendi a cantar, eu desenvolvi o canto lá na igreja, eu desenvolvi a direção lá na igreja, eu aprendi a fazer gestão de pessoas nesse lugar, entende? Então eu acredito que você que é jovem, que está começando a vida agora, é importantíssimo ter uma vivência de igreja, estar na igreja, não ser, por exemplo, você vai me perdoar a palavra, não ser aquele crente chato, sabe? Bem religioso. Essa questão religiosa não vai salvar ninguém. Sim. Mas eu acredito que o lado espiritual, a gente precisa. Sim. A gente precisa muito disso. E tem um pensamento que eu acho muito importante, que me forjou quem eu sou hoje, graças à minha família, à igreja, que é o seguinte: a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa se alimentar do Deus vivo, e a gente precisa se mover por aquilo que a gente acredita. Sim. E isso tudo começou ali na igreja, né? Começou na minha família, depois a gente foi para a igreja, e aí agora a gente está trabalhando a âmbito social aí, desenvolvendo tudo que a gente acredita. Então na minha infância, eu tinha muito amigo na igreja. Então, vamos jogar videogame? Amigo da igreja. Vamos jogar bola? Com os amigos da igreja. Eu tinha muito amigo fora também, mas muito amigos da igreja, pessoas que somou espiritualmente, socialmente. E é muito bom a gente ter esse convívio, porque você aprende a olhar a vida de uma forma muito saudável. Sim. Saudável. Então, minha infância foi isso. Eu sou muito grato a Deus, grato à minha família e grato à comunidade que me ajudou a eu me desenvolver. Mas eu não falo de igreja, não falo de religião, eu falo do lado espiritual. Esse lado espiritual é muito importante pra gente, porque cura a gente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por muitas Sim. situações que você teve que clamar a Deus ali, clamar ao Eterno para Ele te abençoar, te ajudar a passar por aquela situação, e você transcendeu aquela situação graças a esses momentos de comunhão, não é verdade? Então, para mim, foi muito importante esse desenvolvimento, inclusive espiritual, não só musical. Isso é muito importante porque eu acredito que quando uma pessoa ou um certo local, falando de igreja no geral, seja de qualquer religião, eu acredito que quando você traz aquela sobrecarga para uma pessoa, ao invés de trazer o amor de Deus e sim, não, regras. Não, porque se você fizer isso, você é pecador. Se você fizer isso, você é aquilo. Se você fizer isso, eu acredito que ao invés de você curar uma pessoa e ajudar uma pessoa, você está, na verdade, frustrando e afastando essa pessoa. E eu sempre falo que Deus, Ele quer simplesmente que a gente ame o próximo, que a gente ajude o próximo, assim como Ele fala na Bíblia, né? E Ele também fala em Eclesiastes para a gente manter o equilíbrio, que a gente não pode nem ser tão bom e nem ser tão mal, porque Exatamente. senão a gente vira besta, né? Ele quase escreveu isso na Bíblia, mas Ele não pôde colocar isso. Mas Ele disse para a gente manter o equilíbrio. É verdade. Porque hoje em dia tem muitas pessoas ferindo pessoas. Porque quem é você? Usando a Bíblia, né? Quem é você para jogar a primeira pedra? Eu não sou ninguém, você não é ninguém. Para quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, isso é muito importante. Eu também faço meu programa. Eu não gosto muito de falar de placas ou alguma coisa do tipo. Eu acredito que a gente tem que falar de Deus. Exato. E de Jesus. Porque eles sim são a peça fundamental na nossa vida para ter espiritualidade. Antes eu já fui muito arrogante, esqueci de Deus nesse momento, quando evoluí, e Ele me deu uma surra. Que quando eu fui voltar para Ele, mais eu apanhei. Que eu já cheguei a pensar, será que eu fico no mundo ou eu fico com Deus mesmo? Mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu vou ficar com Ele. E hoje eu sempre oro e falo para Ele que se for
para eu ir para um lugar que eu vá esquecer dele, que ele me tire desse lugar. Que ele me afaste dessa pessoa, aquele coisa, porque hoje eu quero estar mais com ele. Eu acredito que você tem isso na sua família, na sua casa, né? Mas conta um pouco. Como foi que você decidiu entrar na música, assim, não, agora sim, eu quero ter essa paixão, eu vou ter uma banda, eu vou cantar para o mundo, vou levar esse amor de Deus em som, em melodia. Foi muito natural, assim, é igual você desenvolver um hobby. Você começa ali, vamos usar o exemplo do futebol, que é muito, muito forte no Brasil, né? Inclusive ano que vem tem Copa do Mundo, hein? Sim. Será que a gente ganha? Vamos ver, né? Começou muito natural, assim, com esse desenvolvimento que a gente está conversando aqui. Aos poucos a gente foi crescendo esse interesse de fazer somente isso. Só que tem um obstáculo, tem os desafios. E quais seriam os desafios? E quais eram as perguntas na época? As perguntas na época eram: como eu vou... por onde que eu vou começar? Pô, eu quero gravar um CD, mas como que eu vou começar? Como que eu vou escrever? Quem eu procuro? Um pensamento a longo prazo que eu tinha, eu lembro muito disso. A longo prazo, isso realmente, como eu vou fazer para me sustentar economicamente? Como seria esse caminho? Como são as pessoas de sucesso na música? O que eles fazem hoje? Quais são as ações que eles fazem? Com quem que eles se conectam? O que eu vou fazer? Eram muitas perguntas. Você sabendo do seu dom que Deus te deu, mas mesmo assim você enchendo de empecilho para entregar ele. Mas a gente é assim, na verdade. A gente é muito assim, né? E aí muitas perguntas e tal, aí comecei a conhecer muita gente, muitas pessoas falavam: Pedro, olha, acho melhor você trilhar um outro caminho, em paralelo você faz música e tal e tal. Eu cheguei a estudar engenharia mecatrônica, eu ia fazer engenharia mecatrônica, eu estudei, eu comecei a desenvolver uma outra área para me ter o sustento através com essa área e fazer como hobby, né? Só que existe um dado momento, Rita, que ou eu fazia uma coisa ou eu fazia outra coisa. Vou te dar um exemplo. Eu chegava em casa da faculdade, eu trabalhava no banco, eu chegava em casa, ia para a faculdade, depois eu chegava em casa meia-noite, quase 1h da manhã, e aí ia estudar piano, porque no final de semana eu fazia algumas aulas ali para entender essa ciência de música, a ciência de estudar um instrumento. Só que estava cansativo para mim, eu não conseguia acompanhar a faculdade, trabalho também. Isso chegou a um dado momento que me gerou um estresse tão grande que eu estava um dia na porta da faculdade, coração disparando, preocupado com mensalidade, preocupado, final de ano, prova, essa coisa toda. Sim. Um amigo chegou para mim e falou assim: Pedro, você precisa ter um momento de zen. Sabe aquele momento zen? O momento de zen é aquele momento que você não pensa em nada, um dia que você não faz nada, um dia que você, cara, esquece tudo, pode estar desmoronando o mundo, você precisa desse tempo, né? Que eu não entendia, que eu estava com ansiedade, eu não sabia o que era ansiedade. Eu sofria de ansiedade, dentro do metrô, coração disparando, sabe, um monte de preocupação, enfim. E aí nesse momento eu comecei a tirar esse tempo de 30 minutos, 1 hora, eu fazia isso realmente. Aí vinham as preocupações: não, calma aí, eu preciso ter um momento aqui, além de ter um momento de devocional, eu tinha esse momento também. Em resumo, foi nessa fase que eu decidi ter um caminho só. E aí comecei a estudar qual seria o formato que eu trabalharia com música. Não dá pra gente trabalhar com música querendo, já para quem tá assistindo que é músico, que é artista, que é cantor e tá começando agora, eu consigo dar esse conselho. Não dá para você começar a trabalhar querendo agenda cheia. Não dá para você começar a ter a sua música, ainda mais hoje com internet, já indo direto pro estúdio. Você precisa criar um storytelling, criar um vínculo com o público, em contrapartida fazer network por fora. A gente estava conversando aqui no off, eu já estou pensando um monte de coisa, como a gente poderia trabalhar com a sua influência, sim, entendeu? Com o seu poder de network que você tem, Rita. Então, usando esse exemplo,
A gente precisa criar uma estratégia para que a nossa mensagem chegue onde tem que chegar, mas com profissionalismo, com verdade e propriamente dito, como anteriormente, com estratégia. Sim. Então eu criei mais ou menos isso com o conhecimento que eu tinha, que eu não tinha muito conhecimento, e comecei a trabalhar isso. E tudo é o foco, né? Tudo é o Como foco. o marido sempre fala pra mim, às vezes eu quero ser multifacetas. E aí ele fala, se você não tiver foco em uma coisa só, você não vai ver resultado. E aí foi que eu comecei a mudar isso e realmente. E é o que você falou, se você não tiver foco, você não... Sim, exatamente. É o foco. E aí o foco me deu, esse foco que a gente está falando aqui, me deu o que eu precisava para aquele momento ali. E aí o medo foi embora e a coragem veio. O medo foi embora. O medo foi embora. Vou dizer para você que o medo total foi embora? Não. Existiam momentos de incerteza, como sempre, na nossa vida, altos e baixos. Sim. Mas as oportunidades foram vindo. Que conforme você vai tomando decisões, você vai indo para caminhos. Sim. E esses caminhos você conhece pessoas. E conhecendo pessoas, vai para ambientes diferentes e você vai se desenvolvendo e criando oportunidades. E é nesse momento que você tem que se fazer, né? E foi assim que a gente foi trabalhando. E Eu sempre até brinco, aqui. nesse momento você tem que se vender. E eu acredito nisso porque Deus deixa bem claro na Bíblia que nós temos que multiplicar. Sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Exatamente. Você vem se multiplicando, né? Conhecendo pessoas, ajudando pessoas, dando oportunidade para pessoas, porque eu tenho certeza que se você cresce em muitas pessoas, você vai precisar de muitas pessoas e elas também vão crescer. Sim. E eu acredito muito nisso. Pessoal, nós vamos para o comercial e já voltamos mais com Pedro Tertulian. Obrigada. Boa noite, estamos começando mais um podcast. Meu sonho é ter um podcast, mas eu não me sinto muito confiante. Deixa disso! Aqui na TV Barueri temos tudo preparado pra você. Independente se você é iniciante ou experiente, temos tudo pronto pra você brilhar. E aí, gostou da estrutura? Entre em contato. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Voltamos com mais Pedro Tertulian. E agora vamos às perguntas. Conta pra gente quais são seus planos futuros, o que você pretende, onde o Pedro Tertulian pretende chegar. Olha, a gente quer, o nosso objetivo como equipe, a gente tem uma equipe considerável, não grande, mas uma equipe suficiente para a gente construir uma história de qualidade, na verdade, comunicar a história, como todos têm uma história, eu quero comunicar minha história também, através da música. E a gente quer alcançar aí o máximo de número de pessoas possíveis, né, através dessa história que a gente tem. E eu tenho como objetivo a curto prazo alcançar um público
que não seja um público segmentado. Pessoas que querem ouvir sobre Deus e que não necessariamente ouvir sobre uma denominação, sobre um nicho ali, mas ouvir sobre Deus. Vou te dar um exemplo. Esses lugares que a gente está transitando, que é teatro, centro cultural, eventos de prefeitura, a gente transita nesses ambientes e 60% a 70% do público não é cristão. É um público público X ali. Esse público é interessante pra gente, porque eles gostam de ouvir sobre Deus, mas talvez nunca teve nunca esteve em um ambiente de igreja ou em um ambiente religioso. Esse público é legal da gente alcançar, porque eles estão ali, às vezes não conhece muito e tal, e a gente chega ali com a música mais dançante, groovada, eles estão ali dançando, cantando junto, mas a mensagem é sobre Deus. Então é isso que a gente quer para os próximos anos, por exemplo, ano que vem, a gente quer enfatizar mais esse caminho e criar produtos novos, músicas novas, quem sabe um DVD aí para frente. Sim. Né? A gente já tem um repertório pronto para os próximos passos, só falta desenvolver outros lados aí, como network também, que é importante para a gente está trabalhando isso. Por isso que eu tô aqui, a gente tá fazendo podcast, tá indo em um monte de lugar. Prazer imenso de conhecer, Rita. Prazer é todo meu. E eu acredito que essas pontes vão nos ajudar a comunicar nossa história, nossa verdade, porque nem tudo é sobre música. Sim. Nem tudo é sobre fama, sobre reconhecimento. No final de tudo, o que a gente vai levar daqui? O que a gente construiu daqui? Sim. E é uma reflexão que eu faço todos os dias. Isso é verdade. E eu acredito, como eu falei anteriormente, quando você conhecer mais pessoas, eu tenho certeza que não só você vai ajudar outras pessoas, mas assim elas vão te ajudar, porque é uma mão lava a outra, né? Então eu acredito que isso sim, o network é muito importante, né? Principalmente para você levar o seu dom, que é a melodia, o som, a palavra, porque a palavra, querendo ou não, já inclui nesse som, né? A gente sempre falam que quando a gente louva, a gente ora 3 vezes, né? A gente multiplica a oração. E eu acredito que por isso que Deus dá o dom e capacita algumas pessoas para isso. E você foi uma delas. Então, como você falou anteriormente, você ficou com medo de assumir o seu propósito, mas Deus foi ali. Bateu até você entender que esse era o propósito verdadeiro da sua vida, que é o que faz bater o seu coração mais forte, que é o que faz você ver o sorriso, a lágrima, aquele louvor fervoroso. Porque quando você louva, cantou, você olha a pessoa chorando, sorrindo, agradecendo, talvez ali se entregando. E isso que é importante. Sim. E agora conta pra gente. Eu acredito que o pessoal também quer saber que o Pedro Tertulian Família, que é o nosso segundo ministério, né? Sim. Depois de Deus, a nossa família é nosso segundo ministério, maior e precioso. Sim. Conta pra gente o Pedro Família, como é que é? É pai já, casado? Conta. Eu tenho uma menina de 3 anos, sou casado. Eu amo minha família. Eu tenho aprendido muitas coisas e é gratificante quando Deus nos dá esse presente, porque é uma escola. Você ser pai é uma escola. Você ser esposo acaba sendo uma escola também. Ainda mais pai de menina, né? Pai de menina, nossa. Porque menino é uma coisa, menino, acredito eu, não tenho menino, mas menino eu imagino que menino você é mais prático. Vai lá no banheiro, volta aqui rapidinho agora pula, tal. Menina, você tem que ter mais um tato, mais um cuidado, dependendo do que você fala, a menina chora, é mais sensível. Tem que ensinar ela a ser princesa, toda essa questão. Mas é uma escola, eu tô amando isso. E eu costumo dizer, inclusive para ela eu falo, filha, depois que você veio, a minha vida é outra coisa. Sim, filhos são bênção. E antes dela, minha vida é uma, e depois que ela veio, a vida é outra coisa, a forma de pensar é outra. E eu vou te falar uma coisa, eu não planejava ter família, acredita? Sério? Sim. Por quê? O meu foco realmente era fazer esse meu trabalho
na cultura, na economia criativa, que envolve música. A gente tem um festival também, chamado Pra Emocionar Music Festival. Eu sou empresário desse festival. A gente tem artistas talentosíssimos que a gente coloca no palco. Então eu tava focado, a gente é focado muito nisso, nesse lado da música, muito focado nisso. Fazer parceria com a prefeitura, parceria privada. Inclusive, se existir algum empresário que está nos vendo, o ano que vem, a gente tem um projeto que a gente está abrindo para poder fazer parcerias de palco, parcerias de entretenimento, colocar marca no festival de cada empresário, enfim. E é muito forte esse lado musical. E esse lado artístico também. E eu pensava em não criar família porque muitos altos e baixos, ainda mais aquele momento ali que eu tinha decidido, eu falei, bom, eu gostaria de ter filho, gostaria de ter família, mas só se ter a oportunidade. E Deus me deu esse presente, conhecer minha esposa e ter uma família. É muito gratificante, né? Os planos de Deus são bem maiores que os nossos. E hoje nem sempre nem é o que a gente quer. Exatamente. É o que ele quer. Exatamente. Às vezes ele deve olhar assim, não vai ser assim não. Já eu te mostro que vai ser diferente. Pois eu olhando hoje e me analisando naquela época com, sei lá, com 14, 15 anos, decidindo isso, eu olho hoje e falo, nossa, Deus é maravilhoso mesmo, porque Deus nos surpreende. É inexplicável a forma que Deus age com a gente. A gente nem imagina o que a gente vai viver. Sim. E a gente tá ali no nosso, que nem hoje. Hoje eu tenho planos e eu fico pensando, como que vai ser isso? Como que seria? Qual o caminho? Não, meu amigo. Aí você analisa, você faz uma análise do começo, aí me dá coragem para tomar decisões. Porque a gente não sabe o que a gente vai virar para frente. É verdade. Né? Porque o segredo, eu acredito, é chamar ele primeiramente para ser nosso sócio. Na verdade, ele é o majoritário. Exato. Porque quem decide é ele. E eu sempre, quando eu vou para alguma reunião, algo do tipo, eu sempre oro e falo assim, Senhor, vá na frente e que seja feita a tua vontade. Você acredita que eu tinha muito medo de falar isso antigamente? Eu tinha medo das vontades dele. Porque eu queria tudo do meu jeito. E aí, às vezes, eu ficava com medo dele querer de outro jeito. Mas hoje eu não tenho um pingo de medo. Eu falo assim, olha, Senhor, eu te consagro a minha vida, meu dia, e que seja feita a tua vontade. Se for para ser, vai ser. E aí eu tive mais paz. Acredita? Porque eu entrego na mão dele, eu confio nele. E assim, ele fala assim, toma decisão e você age, né? Eu brinco com ele que eu sou a funcionária dele. eu também já tive muito medo também. Eu tive muito medo de entregar tudo assim e falar, bom, tá nas suas mãos. É porque eu tenho um pensamento que eu aprendi, Rita, que é o seguinte, Deus está no comando de tudo e a gente está no controle. Só que às vezes quando as coisas fogem do nosso controle, a gente quer dar um jeito, mas já fugiu do nosso controle, deixa no comando de Deus, entendeu? O que não está no nosso controle, que é o futuro, como vai ser esse projeto? Meu amigo, se Deus colocou na sua mão, não tem porque ter medo, que nem eu tinha, né? Se ele colocou no seu coração, na sua cabeça, se é o sonho, não tem, porque o inimigo ele não lê nossos pensamentos e nem nosso coração. Exato. Então não é ele que colocou. Eu tenho, sem dúvidas, foi Deus que coloca isso no nosso coração. Isso me faz lembrar da história de Josué. Quando Josué recebeu o bastão do anterior e Deus chegou para ele e falou assim, Josué, vem cá, você precisa ser forte e corajoso. Sim. E Deus repetiu novamente, é importantíssimo que você seja forte e corajoso. E nos versículos seguintes ele reforça, eu estarei com você em todos os seus caminhos. Josué não temeu, logo em seguida já estava ali no âmbito social falando, vamos fazer assim, assim, porque ele tinha um coração susceptível a Deus, né? E o que a gente aprende com isso? O medo vai vir, normal, porque é o desconhecido, só que é o que você disse com propriedade. Se Deus colocou no teu coração, tem que fazer, vai pra cima. Sim. Nossa vida é tão rápida, né? Eu lembro que eu tinha esses 14, 15 anos, a gente tá conversando aqui e me veio um monte de lembranças. E como o tempo é muito curto, e o coração acelera, né? É muito, a gente volta no passado e a gente vê tudo que a gente superou. Sim. Daquele medo, às vezes a gente se sorrir. Eu brinco muito, às vezes eu gosto muito de pregar sobre Moisés. Como você sabe, Moisés era gago. Sim, sim. E aí, eu acho muito engraçado, porque
eu falo pro pessoal que Deus perdeu um pouquinho da paciência com Moisés quando ele estava dando a ordem para ele. Sim. Porque Moisés falava, eu falar com o rei? Aí Deus falando para ele, sim, eu tô dando a ordem para você falar. Não, Senhor, mas não, como é que eu vou conseguir falar com ele? Peça pro meu irmão. Não, Moisés, eu estou falando para você falar. Não, Senhor, eu não vou conseguir. Até que Deus pede paciência e fala assim, tá bom, fala do seu irmão falar. E aí eu sempre uso essa parte desse trecho da Bíblia para deixar claro que independente da situação que você se você não tem um braço, uma perna, se você é gago, se Deus colocou para você fazer, faça, sem medo nenhum. Não desmereça o seu valor, o valor que Deus te deu. E eu sempre falo que Deus escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe, né? Muito antes de colocar no ventre da nossa mãe, porque eles têm um propósito, têm uma missão, né? Eu não sou igual ao Pedro não é igual a mim, e hoje o mundo está tão doente com tantas comparações que às vezes tem pessoas que, por exemplo, o Pedro quer ser muito a Rita e esquece a missão dele, ou a Rita quer ser muito Pedro. Por exemplo, eu olho o Pedro, o sucesso do Pedro, eu quero cantar, mas eu não tenho dom de cantar. Se eu for cantar, eu vou desafinar. Mas se o Pedro for lá em cima, o Pedro sem dúvida. Agora a Rita tem outra missão, né? E eu acho muito legal essas histórias. Eu acredito que o livro da Bíblia é o que mais ensina, melhor do que qualquer livro, muitas coisas, né? Desde finanças, sabedoria, eliminar medo, enfim. E foi o que você entendeu. Nossa, Ana, Rita, que incrível esse pensamento seu, porque nós somos pessoas únicas, né? Somos. Isso veio do fundo do meu coração. Porque se o mundo pudesse entender isso... Não seria tão doente assim. Não seria tão doente, não teria tanta competitividade, a gente teria mais espaços saudáveis e projetos grandiosos. Por quê? Seria como um corpo perfeito, né? Sim. Os olhos funcionam da forma que tem que funcionar porque eles nasceram para ser assim. A boca funciona da forma... Agora a boca quer ser os olhos... E os olhos querem ser o nariz, só que a função do nariz não tem nada a ver, entendeu? Uhum. O que você falou é muito importante. Se as pessoas pudessem entender isso, o mundo seria muito mais saudável. Quando eu aprendi também muito numa entrevista do Geraldo Rufino, que ele veio aqui, quando ele falou assim, eu quebrei 7 vezes, sabe por quê? Porque eu era muito arrogante, muito egocêntrico, e aí eu não entendia porque eu estava quebrando. Até que na 7ª vez... eu entendi porque eu estava quebrando. Que para manter o meu sucesso, eu preciso só ter 3 coisas. Fé, humildade e gratidão. Uau. Todos os dias. Uau. Então, ele falou assim que a filha dele até brinca com ele, fala assim, nossa, você sorri demais, você sorri demais. Ele fala, independente do que eu esteja passando, eu estou sorrindo. E sou grato. Porque às vezes uma coisa ruim ensina ou leva a gente para outro lugar, e ensina alguma coisa pra gente e a gente tem que ser grato. E eu aprendi muito sobre essa frase porque é uma pura verdade. Depois que você entrega, confia, é grato todos os dias, independente do que aconteça. Antigamente eu não olhava nem para as pequenas coisas, nem se o dia estava bonito, porque eu preocupava mais o quê? Empresa, dinheiro, como ganhar mais dinheiro. Hoje não, hoje eu tenho paz, olha assim, nossa Senhor, que dia lindo. Eu acho que eu até brinco, virei doente de orar, né? Tudo eu oro, eu falo assim, ai Senhor. Aí quando não, eu falo assim, alguma coisa que eu até tá repreendido. Mas é muito legal isso e eu acredito que sim, o que leva a gente é a humildade. E como você falou de ser único, às vezes eu ajudo assim no sentido, por exemplo, gostei de você, se eu puder te indicar, eu vou te indicar. Eu não preciso, não, me manda um valor aí que eu só trago ele se for isso, não. Eu acredito que a gente, quanto mais eu te ajudo, lá na frente talvez você vai me ajudar, se eu ajudo o outro, lá na frente você vai me ajudar, e eu acredito que não é competição, porque nós somos únicos. Exemplo, aqui tem muitos outros programas, o meu programa é diferente do outro programa, e vai de cada um fazer o seu negócio. Então, quando eu tenho foco no meu programa e não no programa do coleguinha, eu acredito que o meu programa flui. Sim. Né? Assim como você, se você tem foco no Pedro Tertulian e não olhar para outros cantores, você vai fazer sua essência, seu jeito. O seu público vai gostar de você, de como você é, de como você sorri, do seu tom de voz, de como você canta, de como às vezes você toca um violão, ou um teclado, ou um piano. Enfim,
você vai levar isso, como você falou, a gente não leva nada, mas na verdade eu sempre digo que a gente leva o que a gente pode deixar na mente e no coração das pessoas. Uau, que sensacional. É isso mesmo. Eu acho que eu acredito que o caminho é esse aí. A sociedade no geral, nós como seres humanos, Sim. no convívio, no trabalho, nos negócios, se a gente entender isso que a gente está descrevendo aqui, com certeza, projetos verdadeiros mesmo, sabe? Que nem eu fico, sabe no que eu fico, assim, às vezes eu fico viajando, eu passo em frente a um McDonald's, eu fico viajando, o cara teve uma ideia tão brilhante que o cara nem tá mais aqui, Sim, e você vê o McDonald's só cresce. sim. Por quê? Porque teve uma ideia brilhante ali, o cara acreditou muito naquilo, no começo ninguém tava nem aí pra ele, e a gente pode usar muitos outros exemplos de ideias o que... Steve Jobs, da Apple. Avião. É, O cara que inventou o avião, você tá maluco? Como é que vai quantos aviões a gente tá vendo por aí? A gente viaja de avião sim, com muita segurança. Então, usando esses exemplos, se a gente entender o que você disse, a gente acreditar na nossa história, sim. sabe? Acreditar mesmo. Acreditar na nossa história, não fazer comparações, porque existe uma frase que é assim, fala assim, cuidado, não compare o palco do outro com o seu bastidor. Né? Isso. E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando. A gente tem que fazer a nossa história, construir, e quando a gente estiver no palco, a gente está no palco, aproveitar a nossa história também, né? E contar a nossa história, e de fato viver aquilo de forma única, e não fazer comparações, mas ajudar. Pô, eu tenho só as mãos, mas a Ana tem os pés. Vou se juntar com a Ana, a gente tem as mãos e os pés, vamos procurar o resto do corpo para fazer história. Né? É isso, com certeza. Pedro, para a gente finalizar, eu quero que você diga onde você vai estar em shows, e eu quero que você deixe sua rede social e onde as pessoas podem contratar o Pedro Tertulian para tocar e levar esse som maravilhoso que você tem. Dia 14, para você que está nos assistindo, dia 14 de setembro, nós estaremos em Parelheiros. Vou deixar o endereço aí nas redes sociais, no meu Instagram. Nós estaremos na Marcha para Jesus, dia 18 de outubro. Acho que essas datas são as mais importantes. A gente tem outras datas também, tem a data de final de ano. Para você que quer fazer, para que eu esteja no seu evento, na prefeitura, eventos aí em parceria para levar banda e tal, a gente tem nossas redes sociais, você pode entrar em contato lá nas redes sociais, no Instagram. O Instagram tem todos os contatos aí para a gente estar junto aí fazendo história. Muito bom. Qual é a sua rede social para as pessoas te seguirem? Eu estou no Instagram, Pedro Tertulian, com 2 L's e o N de navio mudo. Tô assim também no Facebook, TikTok e no YouTube. Muito bom. Pedro, eu agradeço muito você ter topado o desafio. Muito, eu queria saber muito mais da sua história, né? A gente poderia passar o dia aqui conversando, mas eu tenho certeza que a gente vai se ver mais vezes. Com certeza. Vamos levar esse som e essa melodia sua para muitos outros lugares. E eu desejo para você muita saúde, felicidade, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, aí a sua profissão, seu dom, e que você possa levar muito mais da palavra dele em som para muitas pessoas. Muito obrigado, eu agradeço também a oportunidade. Na verdade é um espaço muito especial para a gente, de estar nos conectando com pessoas que não nos conhecem. E esse espaço aqui, você abençoa muitas pessoas e tem me abençoado também, porque a gente consegue contar nossa história, desenvolver aquilo que a gente acredita, comunicar. E muito obrigado, Rita. Eu que agradeço. Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu desejo para você um excelente fim de tarde, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.